Boa tarde, meus irmãos, tudo na paz de Jesus, graças a Deus. Tempo difícil, tempo de quarentena, distante uns dos outros, estamos tentando encontrar meios para poder nos comunicar, para poder tentar manter esse contato aí de alguma forma. Então estou aqui gravando um vídeo, vou colocar no grupo aí para compartilhar com vocês. Estou aqui no meu sótão, tentando limpar tudo de novo, organizar para fazer um espaçozinho para que eu possa ficar mais em contato com a palavra, em contato com o Senhor. Porque eu sei também o quanto é difícil esse tempo de quarentena para muitos, porque acaba vivendo um momento novo na vida. É diferente das férias, é diferente de um final de semana, em que o tempo é mais curto, mas você fica ali em contato com a esposa, com os filhos, tentando se adequar, se ajustar àquele ambiente. Parece que você é um peixinho que está ali fora do aquário, perdido, né? Caiu do caminhão de mudança e não sabe o que fazer. Eu entendo porque eu já vivi isso no começo, quando eu fui viver integral na obra, e eu sei o quanto é difícil essa adaptação, conviver direto junto com a esposa e com os filhos. Bem diferente daquele tempo em que você vai para o trabalho, volta à noite, encontra as crianças, brinca um pouquinho, depois vai ver um jornal, alguma coisa, um filme, vai dormir. É uma rotina diferente. Agora não, é 24 horas ali, em contato com eles. Os filhos não estão indo para a escola, estão em casa. As tarefas precisam ser feitas, o almoço precisa ser servido, a casa tem que estar arrumada. Então, muitas coisas juntos. E que é hora de você cooperar com a tua esposa, é hora de você poder ir participar dessa vida dela, entender um pouco melhor o que ela vive também, para que não haja estresse entre o casal, não haja briga, não haja desentendimento. É um tempo realmente para refletirmos sobre isso. E eu queria cooperar com você, apesar que eu sei que você já deve ter encontrado várias coisas para fazer dentro de casa, ou não. Jeová postou um vídeo aí pintando a casa, e é bom, hoje tem que pintar a casa, pintar o portão, fazer alguma coisa, arrumar o armário, arrumar as ferramentas, organizar alguma coisa no quintal, para que o tempo passe, para que se preencha esse tempo. Mas lembre-se que existe também uma tarefa como chefe de família, como homem da casa, como provedor, como pai, como pastor dentro da sua própria casa, que é cuidar da tua esposa e é cuidar dos teus filhos. E você pode presenciar melhor o que ela vive no dia a dia, aquelas que ficam em casa, ou aquelas que trabalham e têm que dar também conta da vida dos seus filhos, tanto escolar como dentro de casa. Então é um tempo para você observar tudo isso e não deixar que isso tudo venha se tornar um tempo de guerra. Precisa sim de muita paciência, precisa de muita compreensão, precisa de muita oração, buscar em Deus, ter um tempo com a palavra, se firmar nele, para que não haja nenhum tipo de coisas fora daquilo que o Senhor deseja para você e para mim. Ele deseja que seus filhos vivam bem, que haja harmonia na família, que haja unidade, que haja um bom relacionamento. Então eu queria cooperar contigo, quando eu criei esse grupo, foi com essa intenção, de a gente poder ler um livro junto, poder compartilhar da palavra junto. Eu sei que muitos talvez ainda não tenham esse hábito. E eu prefiro também fazer em vídeo e ler para vocês, porque eu sei que muitos não conseguem às vezes nem ler, mas estão aptos a ouvir. Então, se ouvir já é o suficiente, eu gostaria de ler, a gente compartilhar alguma coisa. Você vai poder postar, você vai poder fazer os seus comentários depois e a gente discutir sobre o assunto. E entre tantos livros, eu escolhi o livro de 1 Pedro para a gente poder ler junto, para a gente compartilhar junto, para a gente se ajudar nesse tempo. Amém, meus irmãos? Então eu queria ler com você a primeira carta de Pedro, né? E a gente poder aprender alguma coisa aqui junto, da gente poder compartilhar a palavra juntos. Vai ser sempre tempos curtos, não quero ser longo não, para a gente poder meditar melhor em cada coisa. Amém? Podemos ler? 1 Pedro, a partir do capítulo 1, queria ver se eu li aqui pelo menos esse capítulo inteiro, para a gente ir conversando depois sobre ele, depois eu leio 2, depois outro dia eu leio 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, o livro de Pedro, né, é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro,
Esse livro foi escrito entre o ano de 63 e 64 depois de Cristo. O nome do autor do livro é o próprio Pedro. E o contexto do livro diz assim: embora a perseguição tenha sido um elemento indesejável pela Igreja desde o tempo de Cristo, o reinado maligno de Nero em Roma estava destinado a tornar as coisas piores. Esta carta foi a tentativa do apóstolo Pedro para preparar, confortar e advertir os crentes na Ásia Menor a permanecerem fortes apesar do sofrimento. Foi por isso que eu escrevi essa carta. Pedro escreve ali aos seus irmãos para poder ajudá-los a preparar, a confortar, a advertir e para que eles permaneçam fortes apesar de todo o sofrimento. Então nós estamos passando dias difíceis. Eu queria de alguma forma cooperar com a tua vida também. Então foi escrito para os cristãos dispersos na Ásia Menor, né? Foi escrito de Roma, simbolicamente chamada de Babilônia. E o conteúdo da carta nós vamos começar a tentar aqui a descrever agora para a gente poder trabalhar um pouco esse assunto, tá bom? Então, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada aos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações. Parece com o que a gente está vivendo hoje? Sim ou não? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Eu vou parar aqui no versículo 12, para depois a gente continuar, para não ficar muito longo. Então, só para a gente entender, foi realmente uma carta que foi escrita para esses irmãos, para poder lembrá-los de muitas coisas. Naqueles tempos difíceis que eles estavam passando de perseguição, estavam passando um grande sofrimento, grande angústia ali. Então ele vem dizendo, isso tudo é para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a gente precisa realmente estar tendo esse tempo, passando por esse tempo sem esmorecer da nossa fé, sem desesperarmos, sermos luz, sermos paz dentro da nossa própria casa. Eu sempre disse que o local onde o cristão é mais provado é dentro de casa. E hoje nós estamos vivendo esse tempo dentro de casa, literalmente dentro de casa. Então que você possa ter esse tempo dentro de casa em harmonia, como um cristão verdadeiro, como um chefe de família, um homem de Deus. Um homem que tem ali a responsabilidade com o seu rebanho, que é sua esposa e seus filhos. Em nome do Senhor Jesus.
Vou ver se amanhã a gente continua lendo. Depois vocês podem fazer algumas perguntas, fazer alguns comentários, para ver se a gente prossegue lendo essa carta do apóstolo Pedro aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus, fiquem firmados, vamos permanecer juntos na certeza de que tudo isso vai passar para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nós aqui continuamos orando por cada um de vocês, para que possam perseverar verdadeiramente na fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.